Ali eu fiz o meu primeiro curso teológico, o médio em teologia, não é? E continuei crescendo na graça e no conhecimento, crescendo na graça e no conhecimento. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui, é uma história interessante. Fica à vontade, Quando eu cheguei aqui, em Vitória da Conquista, eu falei, Senhor, eu me decepcionei no último relacionamento que eu tive, não é? E a partir de hoje eu quero ser igual ao apóstolo Paulo. Eu não quero mais ter relacionamento nenhum. Eu quero viver só para o Senhor. Sim. Eu quero me doar à obra do Senhor. E dentro do contexto da igreja pentecostal independente, essas igrejas menores, não é? Tem-se essa cultura de jejum, de oração, de propósito. Muitos utilizam-se de se separar por um tempo ali, vestido de pano de saco ou coisas assim. É uma cultura desse meio pentecostal, né? Dessas igrejas menores, geralmente. E eu falei assim, Senhor, eu vou fazer um propósito com o Senhor. Eu vou passar um ano da minha vida, todos os meses eu vou raspar a minha cabeça, abrindo mão da minha aparência, porque eu não sou gatinho não, viu, Wagner? Sim. Mas eu com a cabeça raspada, você Nossa! Não fica bonito não, né? É tanto que lá em casa a esposa proibiu. Não pode... Já foi, já era. Pode usar qualquer estilo de cabelo, mas não pode pelar a cabeça. E eu passei um ano ali, não é? Todos os dias eu jejuava, buscava a Deus durante um ano, pedindo a Deus para que Ele viesse me conceder o que Ele concedeu a Paulo. E as pessoas, quando olhavam para o Senhor, falavam o quê? Achava esquisito, feio, né? Alguns falavam assim, rapaz, você tá desesperado. A pessoa andar com esse estilo de cabelo, você só pode estar desesperado, né? Mas assim, como geralmente é uma cultura também, e também um ensinamento bíblico, né? Quando se faz jejum e propósito entre você e Deus, geralmente eu não compartilhava com outras pessoas esse propósito. Mas eu me lembro que quando eu fui entregar esse propósito depois de um ano, eu ajoelhei, falei, Senhor, agora eu vou entregar o propósito ao Senhor agora. Eu quero viver só para a obra do Senhor. Eu não quero ter uma parceira. Quando eu ajoelhei, eu entreguei o meu propósito ao Senhor, eu ouvi uma voz, como uma voz de trovão. Sabe o trovão? E começa lá de longe, com uma voz de trovão, e falava assim, eu tenho uma família para você. Olha que legal. Mas eu entrei em parafusos. Né? Aí, peraí, Senhor, eu passo um ano me dedicando aqui. Para mim, não ter família, viver só para a obra do Senhor. Esse é o meu desejo. E o Senhor fala que eu tenho uma família, eu tenho uma família para mim. Aí eu me lembro que eu virei ainda, eu falei assim, eu vou ser ousado, ó. Eu não tenho trabalho, eu estava desempregado no momento. Eu falei, quem casa quer casa. Sim. E outra, não é? Eu quero um carro. Porque se eu vou ter família, eu tenho que carregar minha família. Carregar sua família, é isso mesmo. Aí eu ouvi a voz dele falar assim, ok, tá fechado. Amém. Só concedendo tudo isso, tá 10, né? Então, eu encontrei a minha esposa, que somos casados já há 19 anos. Logo após o propósito, demorou quanto tempo aí? Logo o propósito demorou uns 3 meses, ela apareceu em minha vida. Nós ficamos durante 6 meses só conversando. Né? É um conselho também que eu dou a todas as pessoas que querem entrar em um relacionamento. Porque quando você conversa, você conhece a mente da pessoa. Isso. Tem muitas pessoas que, quando vai entrar em um relacionamento, entra simplesmente pela aparência. Não é? Olha a aparência da pessoa, não para conversar e acaba se frustrando. Né? E nós passamos ali 6 meses, é o que as pessoas desse meio evangélico chamam de orar. Né? Eu chamo ela para... A gente começou a orar ali. A gente saía em eventos evangélicos de jovens, mas só conversava. Só conversava? Só conversava. Nem um beijinho, pastor? Nem um beijinho. No máximo pegar na mão. Né? No máximo pegar na mão. Mas com esse propósito de primeiro, antes, né, de dar início a um relacionamento, conhecer a história dela, conhecer a mente, né, conhecer como ela funciona. Né? E foi bom, foi uma experiência excelente, isso contribuiu muito para o nosso relacionamento. Né? Quando nós noivamos e casamos, eu já conhecia bastante da história dela. Uma das características que me chamou muita atenção dela, que me atraiu, foi justamente a honestidade. Era uma mulher extremamente honesta, não é? Contou toda a história dela. E estamos casados aí há 19 anos. Quero mandar um beijão para ela, vontade. Né? Para não apanhar quando chegar em casa, né, Wagner? Um beijão para minha princesa, a pastora Tiara Maia. E nós casamos. A minha sogra, ela trabalhava com um empresário, né, na área de publicidade em São Paulo, chamado Paulo Lima, não é? E ela residia na casa de Paulo Lima e estava construindo uma casa. Ela falou, faz assim, vocês casam e venham para cá, para São Paulo. Eu vou dar a minha casa que eu estou construindo para vocês morar. Aí eu falei, a casa já veio. Né? A casa já veio.
Aí depois, quando nós chegamos na cidade de São Paulo, 2 dias que eu estava lá, chegou um pastor por nome Benedito, que também já é falecido também. E ele falou assim, ô missionário, na época era missionário, missionário, o senhor está trabalhando? Eu falei, não. Tem um trabalho ali que ganha 2 salários mínimos por mês e você trabalha dia sim, dia não e não faz nada. Que coisa boa. Em uma portaria de um condomínio de luxo, né, em São Paulo, que tinha 15 casinhas ali. De manhã o pessoal saía, voltava de noite, eu ficava o dia todo sem fazer nada. Como eu disse, a princípio, Deus ele chama e ele dá recursos. Para você ver que quando eu tinha 14 anos, ele me deu um lugar de trabalho onde que eu ficava só lendo. Só me dedicando ao conhecimento bíblico. Conhecimento. Né? E também aos 21 anos, né, quando eu estava residindo em São Paulo, ele me deu o trabalho da mesma forma. Eu passei ali 5 anos, né, fiz diversos cursos à distância, não é? Fiz mais 3 cursos básico, médio e avançado em teologia. Fiz a Universidade Uninter também, à distância também. Nesse período, tudo ali, naquele trabalho também, ali buscando e me dedicando ao Senhor. Não é pouco tempo depois também que eu estava lá, meu sogro é mecânico há 40 anos. Ele chegou para nós, a moça chegou lá, ela está apertada, ela quer passar um carro, só quer passar as parcelas, já pagou metade do carro já. Eu falei, olha, veio então a casa, né? Veio o trabalho, e um trabalho que eu iria me dedicar à leitura bíblica, ao estudo bíblico, ao estudo teológico, e também o veículo. Né? Então Deus honrou aquela direção. E aqui eu entro na história que eu estava falando com você, que é uma história interessante, como eu me tornei atualmente o pastor presidente do Ministério da Promessa e Vitória da Conquista. Né? Com 22 anos de idade, eu me lembro também que o Espírito Santo de Deus, eu em oração, no mês de março, eu me lembro, ele veio e sussurrou ao meu coração, ao meu ser também, não é? Vou te preparar durante 10 anos. Ele falou isso comigo, vou te preparar durante 10 anos. E depois de 10 anos, eu vou fazer de você um pastor em uma grande igreja em Vitória da Conquista. Né? Em uma grande igreja em Vitória da Conquista. E durante 10 anos eu fui me dedicando ao Senhor. Quando eu tinha 28 anos de idade, eu vim para a Bahia. Eu residi inicialmente na cidade de Macarani, uma cidade aqui próximo também. Pastoreava um ministério chamado Manaim. Né? Eu conheci o pastor presidente desde criança. Ele me fez o convite para pastorear essa congregação na cidade de Macarani. E ali eu fui pastorear essa igreja ao longo de 4 anos. Quando completou os 32 anos, 10 anos depois da promessa de Deus, eu falei, agora é a hora de ir para a Vitória da Conquista. Mas quando eu cheguei aqui em Vitória da Conquista, é claro que a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. Não é? Justamente, como estávamos conversando aqui inicialmente, né, inúmeras pessoas imperfeitas vai à igreja em busca de uma mudança. E muitas vezes nesse convívio você acaba se decepcionando com algumas pessoas. E quando eu vim para cá, eu estava um pouco decepcionado. E eu falei assim, não quero mais, Senhor, eu não quero saber mais de igreja, eu quero ir na igreja só domingo, cultuar, vou me dedicar à minha vida profissional, não é? Eu não ouvi nada dos céus, né? Tomei essa decisão e não ouvi nada. E assim eu fiz. Eu comecei a frequentar algumas igrejas aqui em Vitória da Conquista, só ia aos finais de semana, ia em igrejas grandes, para mim não ser notado, não ser visto, durante 5 anos. Mas eu estava fora do propósito de Deus, fora do propósito a qual Deus criou para mim existir, para mim fluir, para mim exercer, que era o pastoreio. E durante esses 5 anos, pense em uma tribulação. Nossa. Pense em uma tribulação. Foi um período assim terrível. Por quê? Porque eu estava fora da direção de Deus, não é? Eu tive inúmeras dificuldades em inúmeras áreas. Área financeira, quando eu pensava que ia, aí dava ruim. Dava tudo errado. Tive problemas de saúde e o negócio foi embolando. E eu falei assim, Senhor, depois de 4 anos sofrendo, 5 anos sofrendo, eu falei, Senhor, a partir de hoje, se eu mandar eu ir para o Japão, eu vou para o Japão. Aonde que o Senhor mandar eu ir, eu vou. Eu fui orar, né, em um monte na cidade de Maikinique. Nós temos esse hábito também, né, não que o monte seja um lugar sagrado, mas é um lugar onde não tem tecnologia, não tem distrações para você manter um período ali de contato, de conversa com Deus. Né? Fui orar nesse monte e eu via uma igreja grandona, bem grande, um galpão grande. E o Senhor falava assim, eu vou fazer com que você seja pastor dessa igreja, em visão. Eu falei assim, Senhor, eu não tenho condições, estou com problemas financeiros. Como é que eu vou conseguir comprar ou alugar um galpão desse porte em Vitória da Conquista e tua igreja? Para mim é impossível. Sim. Não tem como. Né? Depois de um certo período, o Espírito Santo de Deus me direcionou ao Ministério da Promessa, que é a igreja que eu atualmente presido.
Quando eu cheguei lá, comecei a ajudar o pastor fundador, né? Quero mandar um abração para ele também, o pastor Carlos Magno, um cara incrível, não é? Comecei a ajudar o pastor ali, passei um ano como pastor auxiliar, né? Depois de um ano, ele chegou para mim e falou: pastor Antônio, o Senhor falou fortemente ao meu coração. Quando eu falo Senhor, o Senhor Deus, né? Falou fortemente ao meu coração e falou para mim passar a presidência da igreja para você, né? Então, assim, uma igreja já grande, uma igreja em uma das principais avenidas da cidade, né? Uma igreja que tem uma estrutura fantástica, né? Convido até você, se possível, participar de um dos nossos cultos, será muito bem-vindo, né? Uma igreja fantástica, totalmente estruturada, não é? E ele me passou há um mês a presidência do Ministério da Promessa e Deus cumpriu a promessa que ele me fez com 22 anos de idade. Que ele falou que eu seria pastor de uma igreja grande em Vitória da Conquista. Que legal, que bacana. Pastor, a gente vai fazer o seguinte, vamos rapidinho um intervalo, a história está muito legal aí, essa história de vida aí do pastor que está contando pra gente, Antônio Maia, contando um pouco da sua história, sua trajetória. E você que está do outro lado também nos assistindo, aproveita para se inscrever no nosso canal, é só dar um likezinho aí e já está inscrito aí no canal Plataforma Notícias e também siga a gente no Instagram. É um minutinho só, a gente já volta. Já estamos de volta com Plataforma Notícias desta segunda-feira, hoje batendo esse bate-papo com o pastor Antônio Maia, que está aqui contando um pouco da sua história, da sua trajetória. E você que está do outro lado aí, pode mandar sua pergunta, participar junto com a gente, aproveitar e mandar um abraço aqui para Jocélia Almeida, está aqui junto com a gente, um abraço para você, muito obrigado pelo carinho da audiência. Pastor, e aí a igreja veio. Sim. A responsabilidade aumentou. Aumentou. E como é que foi aí, pastor? E confesso a você que, para mim, é prazeroso, não é? Inúmeras pessoas, né, principalmente esse pessoal que trabalha na área coach, não é? Eles dão essa instrução que se você trabalha com o que você ama, né, você não vai trabalhar, né? Vai ser como se você tivesse realmente em um momento de diversão. E por ser algo que o meu coração pulsa nessa direção, algo que eu gosto muito de fazer, por mais que aumente as atividades, não é, como atualmente presidente do ministério, para mim é muito prazeroso. Se for para mim ficar o dia todo dentro da igreja, para mim é excelente, não é? Ali lidando com pessoas, atendendo pessoas. Como eu falei com você, nós temos um trabalho, às vezes, um pouco diferente de alguns outros ministérios. De segunda a sábado agora, nós estamos ali todos os dias às 14 às 20 horas, atendendo pessoas, não é? Inúmeras pessoas que vai com inúmeras dificuldades, né? Dificuldade no relacionamento, na vida profissional, na vida financeira, na vida espiritual. Depois da pandemia, aumentou muito o número de pessoas com problemas psicológicos, não é? Que a gente está ali para aconselhar, para acolher, para orar e também direcionar aos devidos profissionais, né? Aos psicólogos, os psiquiatras também. Temos esse trabalho aí social para somar com a sociedade. E hoje a igreja tem reuniões, cultos todos os dias? Como é que funciona, pastor? Temos as nossas duas principais reuniões, que é a quarta-feira profética, às 19h30, não é? E também temos o culto da família, que é aos domingos, a partir das 18h31, né? Todos os domingos, 18h31. E temos uma série de trabalhos... Por que 18h31, pastor? Justamente por causa disso. O senhor quer descobrir o que é 18h31? Sim, vamos lá. Você também que está em casa. Curioso.
18h31. Por que não 18h30? Né? Você que está em casa também e quer descobrir por que 18h31, venha fazer parte de um dos nossos cultos. Tem que ir lá para saber. Para descobrir por que 18h31. Tá certo. É uma criação do nosso pastor fundador, não é? Um homem muito inteligente. Ele, justamente, isso é uma estratégia de marketing. Sim. Porque todo mundo fala, por que 18h31? Por que não 18h30? Todo mundo faz esse questionamento. Por que não igual as demais igrejas? 18h30, né? Sim. 18h31 é uma estratégia de marketing. Aí a gente faz isso. Vai lá que eu te explico. Vai lá que eu te explico, pronto. Vou contar pra você por quê. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui para o Jomar Maia. Falou, Jomar, um abraço para você. Tá falando o pastor Antônio Maia, homem de Deus. Um abraço para você, Jomar. Muito obrigado pelo carinho aí. Junto com a gente aqui nesse chat, batendo um papo aqui com o pastor Antônio Maia. Pastor, e o senhor falou do seu direcionamento, do que Deus colocou uma pessoa na sua vida, a sua esposa, 3 filhos, né? 3 lindos filhos. Lindos filhos. Além da casa, do carro, do trabalho, uma esposa e mais os filhos. Ainda os filhos. Isso aí, realmente. São todos naturais de São Paulo? A minha filha mais velha nasceu aqui em Vitória da Conquista. Sim. O meu filho do meio nasceu em São Paulo e a outra em Macarani. Cada um filho de uma cidade por onde nós passamos, né? Pastor, e hoje qual é um dos principais desafios que o senhor possa falar que a igreja encara hoje nos dias atuais? Vou ser bem sincero com o senhor. Um dos maiores desafios que a igreja encara hoje nos dias atuais infelizmente, a má conduta de algumas pessoas, não é? Porque por algumas pessoas nesse meio ter uma má conduta, as pessoas acabam generalizando a todo todos. mundo. Isso. Aí começa a falar que, pastor é ladrão, pastor é isso, pastor é aquilo outro, não é? E não são todos. Assim como na profissão do senhor, né? Tem pessoas que trabalham na área no noticiário, né? E na área do senhor que tem pessoas honestas e pessoas que não são honestas. Em todos os demais meios da sociedade, profissões, né? Também. Isso. E muitas das vezes essa taxação, não é, que por causa do mau exemplo de alguns, acaba dificultando a expansão e a propagação, né, da nossa mensagem. E a tecnologia, pastor? Já chegou lá na igreja? Como é que tá? Porque hoje em dia as pessoas hoje estão utilizando a Bíblia no celular. Então o celular é um meio de distração. Muitas vezes você não sabe se a pessoa está ali com a Bíblia realmente ou está vendo um zap ali que alguém mandou uma mensagem para ela. Como é que o senhor já está encarando essa tecnologia hoje, invadindo a igreja? A tecnologia é algo que veio para somar, ao meu ver, né? Igual eu estava conversando com a nossa equipe lá de tecnologia da igreja, que nós chamamos lá de Setor 7, né? É o pessoal da projeção, o pessoal que trabalha com a transmissão também, transmitimos o nosso culto online também pelo YouTube, né? E que trabalha também com a parte da mídia social. Estava conversando com eles e fala justamente acerca disso, né? Quando eu comecei a evangelizar pessoas, eu ia com aqueles panfletinhos, que eu acredito que o senhor já recebeu dezenas deles. Ainda recebo até hoje. Recebe ainda. Eu ia com aqueles panfletinhos ali na parte, geralmente, da tarde, e a gente encontrava muitas pessoas, que as pessoas tinham esse hábito. Quando chegava ali 4 horas, 5 horas da tarde, sentava nas portas para conversar e tal. A gente passava, entregava o panfletinho, chamava para ir para a igreja e tal. Hoje, depois da tecnologia, se você ir para a rua, você não encontra ninguém. Tá quase todo mundo trancado dentro de casa. E eu saía ali 2 ou 3 horas e entregava 40 panfletos, 50 panfletos. Hoje, um vídeo que você posta na internet, o alcance é ilimitado. Né? Em questão de minutos, de segundos, você alcança inúmeras pessoas. Então, eu acho que a internet, sabendo usar, veio para somar. Não é? Igual a diferença do veneno para o remédio. Né? Qual é a diferença do veneno para o remédio? A dosagem. A dosagem, né? O remédio em excesso mata, mas o remédio de forma controlada cura. A mesma coisa é a internet. Se você saber usar com equilíbrio, ao meu ver, é algo que veio para somar, para alcançar mais pessoas ainda, né? E a gente sempre gosta de perguntar aqui, alguns pastores que vêm aqui, a respeito dos jovens, né? Quem sabe que os nossos jovens hoje está tudo antenado na tecnologia, né? E como é que a igreja, o ministério do senhor, está envolvido nessa situação? Cada público específico da sociedade tem uma linguagem
de comunicação, né? Cada grupo social, né? A gente procura sempre estar falando várias linguagens. Uma linguagem que a gente consegue se comunicar bem com a pessoa mais idosa, uma pessoa mais experiente, né, de vida, e também uma linguagem mais moderna, mais tecnológica, que a gente consegue também se comunicar bem com os jovens da nossa época. E a gente sabe, pastor, que para ser pastor não é só querer, né? É um chamado. Sim, né? Em primeiro lugar, um chamado. Igual Deus trabalhou na sua vida desde os 13 anos de idade até o senhor ter um ministério que o senhor está pastoreando hoje, né? Qual foi a primeira igreja, pastor, que o senhor iniciou os primeiros passos? A primeira igreja que eu iniciei os meus primeiros passos foi a igreja Assembleia de Deus Madureira, né, na cidade de Tapetinga também. Foi a primeira igreja. Meus pais passaram a fazer parte desse ministério e eu também comecei a congregar ali. Sim. Teve diferença? Porque cada igreja tem um estilo, né? Sim, sim. Tem uma pastora minha, uma amiga minha lá da cidade de São Paulo, né? Ela costuma falar que a variedade de culturas, né? De costumes de uma igreja para outra, Deus permite isso para, no último dia, não ter justificativa. Sim. Né? Se você chegar e falar assim, eu gosto de uma igreja assim, mais moderna, né? Eu gosto de uma igreja assim, onde que pode isso, pode aquilo. Tem um modelo daquela igreja. Eu gosto de uma igreja mais rígida, uma igreja que tenha uma doutrina assim, assado, vai ter uma igreja para você, né? Hoje não tem justificativa, né? Para cada estilo de vida, tem uma igreja que se adeque às condições da pessoa. Isso é muito legal. Aproveitar e mandar um abraço aqui para Gi Santos, uma bênção, esse pastor. Também a Tami Barbosa, esse homem é guerreiro, viu? Beleza, um abraço para vocês. Valeu, Gi, valeu, Tami, um abraço para todos aí. Então, participando junto com a gente. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dar aquele like bacana pra gente. Pastor, nos últimos tempos, a gente está vivendo um momento de turbulência no mundo. Sim. Como a igreja encara essas situações que vem acontecendo no mundo. Agora, recentemente, estamos vivenciando praticamente uma guerra no Oriente Médio, né? Como é que a igreja já começa a pensar a respeito disso? A mesma estratégia da igreja primitiva. Quando você vai estudar a história da igreja, nós iremos ver que o período em que a igreja nasceu foi um período de extrema perseguição. Não é? Na época de Nero mesmo, a perseguição era ferrenha contra os cristãos, não é? Era terrível. E a igreja permanecia como? Permanecia fiel à fé. Por quê? Porque o evangelho, ele transcende a existência humana. A Bíblia deixa bem clara que essa existência ela é finita, ela é limitada, não é? Mas aquilo que vem posterior à nossa vida é eterno. É tanto que o próprio Jesus Cristo, certa feita, ele diz: não ajunteis tesouro na terra, onde o ferrugem e a traça corrói, mas ajunteis tesouro no céu, não é? Não que você não deva procurar viver uma vida estável, uma vida bem, não é? Mas o mais importante da vida é você compreender o evangelho, é você aceitar o Senhor Jesus Cristo, é você ter um relacionamento com o Espírito Santo. Por quê? Porque se você estiver firmado em Cristo, independente do que aconteça, você vai morar eternamente no céu de glória. Não é? Se vai ter guerra, se não vai ter guerra, se você morrer amanhã e você estiver em Cristo Jesus, tenha certeza que você vai para um lugar infinitamente melhor que esse. Não é? Então, acho que o posicionamento, particularmente meu, eu acredito que também é de boa parte dos que propagam a palavra do Senhor, é esse. Continuar fiel, pregando a palavra de Deus, porque independente do que aconteça, se você estiver firmado em Cristo Jesus, o fim da sua vida, ou melhor, o início da sua eternidade será fantástico. Já são sinais, pastor? Sim, com certeza. Como eu estava falando com o Senhor, a Bíblia, o próprio Jesus Cristo, em seu sermão escatológico, ali no finalzinho do livro de Mateus, ele vai falar acerca dos sinais. E um dos sinais que Jesus Cristo fala é justamente a guerra. Como eu estava falando com o Senhor, se você for parar para analisar a história da humanidade, desde o princípio sempre existiu pelejas e guerra. Aí se você for analisar e falar assim, mas espera aí, um dos sinais da vinda de Cristo é as guerras. Não é? Mas desde o começo existe guerra. Eu vou falar para o senhor, concordo que existe. Mas a intensificação
das guerras, isso é um sinal que cada dia indica que está se aproximando a vinda de Cristo. Como assim? Por exemplo, se você for olhar as guerras do povo primitivo, era uma guerra muito sem tecnologia, não é? Sim. Era espada, era lança, pedra, era uma guerra extremamente primitiva. Mas hoje não, a tecnologia se evoluiu de uma forma terrível, não é? Tem material bélico hoje que consegue destruir, não é igual a Hiroshima e Nagasaki, né? A bomba atômica que consegue destruir inúmeros lugares, espaços de terra, não é? Em questão de poucos momentos, não é? Então essa intensificação da evolução da tecnologia e dos materiais bélicos indica que a volta de Cristo está iminente, está mais próximo ainda, não é? Esses sinais se intensificando. E nós tivemos, pastor, recentemente, uma pandemia que durou 2 anos, né? Naquele momento ali, eu no meu pensar, falei, ó, se a população conseguir sair dessa pandemia, vão ser pessoas melhores. Parece que piorou, né? Eu achava que as pessoas... Porque todo mundo ali estava vivendo o mesmo momento, não tinha rico, não tinha pobre, qualquer um poderia morrer, quem estava doente morria, quem não estava também morria, né? E eu achei que o mundo ia ser um mundo melhor. E a gente está vendo o que está acontecendo hoje, né? Agora, o meu parecer, Sim, né, o meu entendimento acerca do pós-pandemia, ao meu ver, houve inúmeros prejuízos, principalmente econômico, né, para diversas nações. É tanto que o nosso país, pós-pandemia, economicamente ficou muito difícil, não é? Um salário mínimo que antigamente você fazia a feira, pagava água e luz e dava para sobreviver. Hoje você vai no mercado, não é nenhuma feira, e isso é reflexo. Não é, da pandemia. Mas um dos principais problemas, ao meu ver, que não só foi original da pandemia, não é? Mas também do avanço das redes sociais, são os problemas psicológicos. Não é? O índice de pessoas com depressão, ansiedade, tendo crises de pânico, aumentou muito depois da pandemia. Problemas psicológicos, o índice cresceu muito após a pandemia e também essa questão da evolução das redes sociais. Não é? Por quê? Porque, naturalmente, o ser humano ele quer estar ou igual ao seu próximo, ou melhor que o seu próximo. Sim. Não é? Ninguém quer estar pior que o seu próximo. Todo mundo quer estar igual ou melhor. Não é? E as redes sociais, muitas das vezes, é pura fantasia. Né? Você não vê um post no Instagram, a pessoa postando, hoje minha despensa está vazia. Está vazia. Não sei nem o que eu vou comer. Só quer mostrar... a picanha. A picanha. Hoje tem um churrasco aqui em casa. Hoje o negócio aqui foi bom, né? Ninguém vai pra praia e posta lá. Rapaz, tive que parcelar aqui 10 vezes, não sei nem como eu vou pagar, né? Eu só posto as fotos, né? Instagramáveis, as fotos bonitas, na beira da praia. E as pessoas pensam, fulano tá bem, viu? Foi pra praia. Isso aí. Aí você que está em casa e que naturalmente tem a necessidade de estar parecido ou melhor que o seu próximo, né? Que isso é uma coisa natural do instinto humano, não é? Acredito que uma pessoa da psicanálise, psicologia vai falar acerca disso com mais propriedade, mas é um saber, acho que comum de todos. Aí você olha para aquela pessoa na beira da praia, bem, não é? Aparentemente bem. Sim. Não é? Você olha para aquele outro que está fazendo churrasco ali, ou está na churrascaria ou coisa assim, você começa a olhar e fala, rapaz, só eu que estou passando por essa dificuldade pós-pandemia? Parece que o mundo melhorou e só a minha vida que regrediu, né? E a pessoa começa a se comparar, aí começa a nascer o quê? Problemas psicológicos. Inúmeros problemas psicológicos são originados daí, da comparação e começar a achar que você está mal, que você não está bem, que você tem que se esforçar mais. E essa falta de contentamento, né, dá origem a inúmeros problemas psicológicos também. Bacana. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui para Meianes, acho que é isso, Mali. Perdão, viu, se eu falei errado? Tá falando aqui, pastor Antônio Maia faz toda a diferença no cenário de Vitória da Conquista. Um abraço para você. Também aqui tem uma pergunta, ó, do Elvin, ou Elvin, é um pseudônimo aqui, né? Pastor, como saber se uma decisão que estou tomando é da vontade de Deus ou apenas um desejo do meu coração?
como saber se é da vontade de Deus ou um desejo do coração dele. Do coração, né? Primeiro que a vontade de Deus, ela nunca vai contrariar um princípio bíblico. A primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que fazer para saber se é a direção de Deus ou não é pegar o seu projeto, a decisão que você quer tomar e analisar ela na luz da palavra. Se ela é uma decisão que não vai contrariar a Bíblia Sagrada, não vai quebrar nenhum princípio, não é um pecado, pronto. Aí já inicia, podemos dizer que já é uma decisão aceitável. E assim, uma questão empírica, não teológica, mas pessoal, do meu pessoal. Geralmente, quando eu estou prestes a tomar uma decisão, a decisão que traz paz ao seu coração, você vai tomar decisão, não é? Nós temos esse hábito. A Bíblia, o proverbista diz, consagre os seus planos a Deus, eles serão bem-sucedidos, não é? Você vai e consagra o seu projeto a Deus. Deus, eu quero tomar essa decisão, eu quero andar nessa direção. Se veio paz ao seu coração e não contraria nenhum princípio bíblico, nenhum ensinamento bíblico, tome a decisão. Essa é a direção. Mas você apresentou, consagrou a Deus e vê aquele peso, aquela angústia, aquela quantidade excessiva de dúvidas e etc. Então, a direção não é uma direção de Deus, não é? Então, melhor não fazer, não é? Sim. Porque, assim, pastor, eu no meu modo de pensar, igual o senhor teve um chamado, né? Pode acontecer também dele receber um chamado que não é aquilo para ele. Eu estou falando no sentido assim, não vim de Deus? Algum chamado no ouvido dele? Porque acontece, isso sabe muito bem, né? Como saber, pastor, que esse chamado realmente é o chamado de Deus? Eu costumo falar que existe 3 vozes que falam a nossa mente. Sim, você entendeu o que eu queria perguntar. Uma voz é a nossa voz, sim, é o nosso pensamento. A outra voz é a voz do inimigo e a outra voz é a voz de Deus. Sim. A Bíblia Sagrada, especificamente o apóstolo Paulo, nos orienta a buscar o discernimento de espírito, para a gente compreender o que é a nossa voz, o que é a voz do inimigo e o que é a voz de Deus, não é? Então, o meu conselho para quem está em dúvida se a voz que está ouvindo é uma direção de Deus ou não, ore, continue orando, continue se relacionando com Deus e pedindo a Ele o discernimento de espírito, para você discernir o que é sua voz, o que é a voz do inimigo e o que é a voz de Deus. Bacana. E as perguntas começaram a chegar aqui pra gente, que viu? Bênção. E você que está nos assistindo aí, fique à vontade para poder fazer sua pergunta, participar junto com a gente e se inscreva no nosso canal. É rapidinho aí, clicou, já está inscrito. A Gi Santos pergunta, pastor, como vencer sentimentos de inferioridade? Geralmente, não é a minha área, só que pastor é curioso. Pastor, né? É curioso. Pastor é curioso. Pastor, além de estudar, o pastor é um conselheiro, o pastor é um psicólogo. Um pouco de cada coisa. Um pouco de cada coisa, né? Isso aí. Igual eu determinei agora atualmente em minha vida que eu vou me dedicar 6 meses a áreas específicas do saber, né? Sim. 6 meses eu me dedico a uma área, depois 6 meses a outra, para ter uma gama de Só não de vai informações. raspar a cabeça, né? Não, agora mais. Já houve o período de raspar a cabeça. Agora a esposa já decretou que não pode, né? Já decretou que não pode. Tá certo. Raspar a cabeça. Só repete, por gentileza. Pastor, como vencer sentimentos de inferioridade? Inferioridade. Geralmente, os sentimentos de inferioridade, ela vai ter origem na infância da pessoa. Não é? Então, o meu conselho é que a pessoa ore, busque a Deus, leia a Bíblia, mas também faça análise. Né? Procure um psicanalista, procure um psicólogo, porque ele vai te orientar, ele vai trilhar você nesse caminho de achar a raiz da sua inferioridade, sentimento de inferioridade, e ressignificar a raiz que originou esse sentimento para que o seu presente seja transformado. Então, a minha orientação é essa, que procure um profissional especializado na área. Bacana. E também procure o pastor também, né? Procure o pastor também. Isso, para conversar um pouco. Também. O pastor vai direcionar, né? Através dos conhecimentos que o pastor tem.
ele vai te direcionar, né? Se for um caso que o pastor consiga solucionar através da conversa, vocês vão conseguir chegar no entendimento. Senão, o pastor vai indicar um profissional capacitado da saúde, não é isso, pastor? Sim, sim. Como eu citei para o senhor, na nossa igreja nós temos esse ministério que é chamado de Gilgal, foi o nome que o nosso pastor fundador deu, onde nós atendemos inúmeras pessoas, não é? Cerca de 25 pessoas por semana, e tem muitas pessoas que chegam realmente com essa dúvida. Só que é uma coisa que eu não vou conseguir sanar por completo em um simples conselho, não é? Teria que ser um processo. Ela sentar, nós também acabamos auxiliando pessoas também que passam por essa dificuldade. Se ele sentar, procurar entender a história dela, saber qual é a origem, não é? Porque essa exposição do problema que ela está tendo é simplesmente um sintoma, não é? Por exemplo, eu levo o senhor Wagner ao médico ali, né? Sim. Levo ali no médico, o senhor está com febre. Eu levo o senhor, o médico vai e passa para o senhor uma dipirona. A febre vai passar, meia hora depois vai passar. Eu levo trago o senhor para casa de volta, depois de 3, 4, 5 horas, quando passar o efeito da dipirona, vem a febre de novo. Novamente. Aí eu vou levar de novo o senhor para o médico. Se o médico não fizer exames para ele descobrir qual é a causa, provavelmente vai ser uma infecção de garganta, ou infecção em alguma parte do corpo do senhor, que vai estar originando essa febre. A febre é simplesmente um sintoma, mas todo sintoma tem uma raiz. Sim. Então, se a gente não investigar a fundo, para a gente chegar na raiz do problema e aplicar a dosagem correta de medicamento na raiz do problema para sanar esse problema não vai ser sanado. Provavelmente, esse sentimento de inferioridade da irmã não teve origem agora. Sim. Provavelmente veio da infância, né? Veio da fase da juventude. Então, tem que sentar, tem que examinar para a gente ver qual é a raiz desse problema, para aí, então, a gente aplicar o remédio corretamente, né? O conselho corretamente, ressignificar através dos conselhos bíblicos, não é? Qual direção essa pessoa tem que seguir. Ah, bacana. Tô gostando do bate-papo. E você que tá do outro lado aí, aproveita para fazer sua pergunta. A gente vai um intervalo rapidinho, 1 minutinho só. Aproveita para se inscrever no nosso canal, dá aquele like bacana pra gente e pode fazer sua pergunta. O pastor vai estar aqui para responder pra gente, tá bom? É rapidinho, a gente já volta. 1 minutinho só. Estamos de volta com a Plataforma Notícias desta segunda-feira, hoje batendo esse bate-papo muito bacana com o pastor Antônio Maia, contando um pouco da sua história, sua trajetória e também respondendo as perguntas que vocês estão mandando pra gente. E a Gi complementou aqui a pergunta dela, pastor, que a gente respondeu no último bloco, ela perguntando o seguinte, muitas questões psicológicas podem ser espiritual? Sempre tem. Sim. É um conjunto das duas áreas, não é? Tanto da área física, natural, mas também da questão espiritual. Mas assim, qual é o meu conselho, né? O meu conselho é você procurar um profissional sempre. Porque, por exemplo,
você está com uma dor na barriga. Sim. Aí a gente fica indo só na igreja. Pastor, ora por mim, pastor, ora por mim, pastor, ora por mim. E aquela dor ali não é sarada. Aí você procura um profissional. Aí o profissional receita um remédio e instantaneamente aquela dor é sarada. Por quê? Porque tem coisas que é para o profissional. E o profissional não deixa de ser algo espiritual ou de Deus. Porque foi Deus quem permitiu a ciência evoluir, não é? Foi Deus que permitiu a medicina evoluir. Isso. Foi Deus que permitiu. Então, desassocia uma coisa à outra, né? Mas se você está indo em um profissional, eu estou fazendo análise já, pastor. Né? Eu passei por um psicólogo, estou passando por um psicanalista, já procurei o conselho de alguns pastores e não resolveu. Não está resolvendo. Não fui curado. Aí sim, provavelmente é um problema espiritual. Não é uma opressão maligna, não é? Às vezes maldições hereditárias, não é algo relacionado realmente ao mundo espiritual. Mas tem que ser, como eu falei, investigado, examinado, com todo carinho, né? Com todo cuidado, para também a gente não ficar espiritualizando uma coisa que é humana. Sim. E não humanizando uma coisa que é espiritual. Isso. Né? Tem coisas que serão resolvidas realmente no campo da espiritualidade, mas tem coisas que não, serão resolvidas no campo da humanidade, né? Da ciência, do conhecimento. Ô, pastor, como é que é o dia a dia do pastor Antônio Maia? Começa que hora e termina que hora? Ou o dia do pastor é 24 horas? Atualmente, como eu falei com o senhor, eu estou procurando me dedicar de 6 em 6 meses a uma área do saber. Sim. Atualmente eu estou estudando psicanálise durante 6 meses. Né? Oh. Aí depois eu quero me dedicar a neurociência mais 6 meses, filosofia. E assim, porque ao meu ver, a ciência e a religião é uma coisa só. Sim. Porque Deus é a verdade em qualquer campo do saber. Né? Deus é a verdade, esse é o meu pensamento, essa é a minha convicção. Não é? E atualmente de manhã eu me dedico ao estudo da psicanálise e também ao estudo da teologia, né? Sempre fazendo aquela manutenção ali da leitura da Bíblia e minhas orações também com a minha família. E no período da tarde, todos os dias, de segunda a sábado, das 14 às 20 horas, nós estamos ali no Ministério da Promessa atendendo pessoas, não é? Nos dedicando a vidas, ouvindo a história da pessoa, não é? Muitas das vezes fazendo essa análise para saber qual é a raiz do problema da pessoa, se é humano, se é espiritual, não é? Se deve ser direcionado a um profissional específico da área da saúde psicológica, ou se nós mesmos com o conselho bíblico vamos conseguir resolver. E para a glória de Deus temos visto a transformação de inúmeras vidas através dessa dedicação, né, desse carinho, desse trabalho mais específico, mais profundo, né, na vida, dedicação à vida de cada um. Que bacana. Pastor, os nossos convidados a gente traz aqui, e a gente sempre tem algumas perguntas, né? Pessoais, pode ficar tranquilo que são perguntas básicas aqui, de bate-pronto, né, que a gente faz para os nossos convidados, para conhecer um pouco mais a pessoa do nosso convidado. Pastor, tem algum medo? Hoje não. Mas já teve, né? Já tive. E justamente esse processo me auxiliou. Sim. Esse processo de julgar, voltar à raiz do meu medo. Não é? Voltar à raiz do meu medo e ressignificar a raiz para mim ser livre no tempo presente. Me ajudou muito. Tem alguma mania que ninguém entende? Mania... a minha esposa fala que quando eu converso sozinho. eu não percebo. Não percebe? Eu tô ali pensando, eu li alguma coisa, tô pensando, daqui a pouco... Tá lá conversando sozinho. Conversando sozinho. Uma comida que não vive sem. Feijão. Feijãozinho, né? O feijão pra mim é excelente, o feijão. Pastor, um lugar onde você se sente em paz. Ministério da Promessa. Avenida Juraci Magalhães. Oh, que bacana. 1960. Pastor, tem algum hábito que você quer perder? Atualmente não. Sim. Há um ano atrás eu comecei a me analisar totalmente e ressignificar inúmeras coisas na minha vida. Então, atualmente, o meu interior está muito bem organizado. Não é? Muito bem organizado. Bacana. Café ou chá, pastor? Café. Café. Cafezinho, né? Amo café. E dia ou noite? O que o senhor prefere? Dia. A noite para mim é sono, né? Só é dormir, né? Principalmente a parte da manhã, que a nossa mente está descansada, né? É um período extremamente produtivo para a nossa evolução pessoal. O pastor é de falar ou de ouvir? Ouvir. Sim. Ouvir. Todos os cantos que eu chego, geralmente eu sou mais de ouvir, de escutar.
E a própria Bíblia nos orienta acerca disso, né? Que é melhor ouvir, né, do que falar. O senhor que já teve essa experiência, cidade grande ou interior? Vitória da Conquista. Vitória da Conquista. Eu já morei em uma cidade extremamente pequena, que é a cidade de Macarani, Sim. e já morei em São Paulo, uma das maiores cidades do Brasil. Não é? E Vitória da Conquista é o meio termo. É uma cidade onde que você procura algumas coisas que tem na cidade grande, você encontra, Sim. não é? E ao mesmo tempo dá aquela tranquilidade da cidade pequena também. Então, quem é de fora aí, tá procurando um lugar maravilhoso para se viver, vem para Vitória da Conquista. Ah, que legal. Pastor, uma palavra que te define. Fé. Bacana. Uma palavra que tira o pastor do sério, que irrita. Ou não tem? Talvez o pastor é calmo, tranquilo, zen, nada irrita, né? Ai. Igual eu falei com você, tinha uma área específica, mas durante esse ano eu trabalhei muito. Sim. Muito, sabe? Que era a falta de inteligência em alguns processos. Sim. A pessoa não gastar tempo para fazer algo com excelência. Isso, às vezes, a mediocridade, às vezes, me tirava do sério. Sim. Só que eu passei por um processo ao longo de um ano e estou me sentindo muito melhor, sabendo lidar com isso. Pastor, um conselho que você gostaria de ter ouvido antes? Que eu gostaria de ter ouvido antes. De ter ouvido antes. É. Rapaz, na questão do estudo. Sim. Sabe, um incentivo maior à educação, que a gente não se vê nos dias atuais, né? Infelizmente, o mundo não incentiva as pessoas ao estudo. É tanto que 86% das pessoas ano passado não leu sequer uma página de um livro. Não é? E isso é terrível, né? Um conselho que eu gostaria de ter ouvido antes e que eu dou às pessoas que estão nos ouvindo nessa noite é: leia. Estude, a sua vida vai ser transformada. Para a sua vida ser transformada, primeiro a sua mente tem que ser transformada. Bacana. Um hábito que mudou a vida do senhor para melhor? Leitura. Leitura, né? Leitura. Aí. Desde os meus 14 anos, eu tenho uma rotina de leitura, não é? E eu comecei aos 10, foi a primeira vez que eu li um livro por completo, não é? Sim. Então, leia. Comece uma página por dia, daqui a pouco você vai devorar um livro em questão de horas. Que legal. Pastor, qual foi o último momento que o senhor pensou, valeu a pena? Todos os dias, quando eu chego em casa, eu vejo os meus filhos e a minha família, e eu falo, valeu a pena. Todo o esforço, todos os dias que eu saí para trabalhar, todas as dificuldades, todos os momentos, porque é normal. Sim. Que a mulher te tira do céu, você respira fundo. Sim. E fala, Jesus, deixa eu entrar. Valeu a pena. Né? Minha família, meu lar, para mim, com Deus, né, em primeiro Sim. lugar, é tudo. Algo simples que te faz feliz hoje? Deitar na cama e assistir A Teoria do Big Bang. Uma série de comédia. Uma série, Oh, que legal. Eu amo. É uma coisa extremamente simples, né? Deitar ao lado da minha esposa na minha cama e assistir. É uma série que eu assisto há uns 16 anos, eu repito ela sempre. Sim. E eu gosto muito. Ô, pastor, para essa pergunta, o senhor que é um pastor, é um homem de Deus, o sentido aqui é no sentido religioso, de vivência. O que é o sucesso para o senhor agora? O sucesso, para mim, é compreender a verdade Sim. sem religiosidade. Bacana. Isso é muito bom. Se pudesse voltar no tempo, o que faria diferente? O que eu faria diferente? Eu não mudaria nada, tudo que passou foi Eu seria tranquilo. mais obediente. É mesmo? A voz do Senhor, né? Eu passei, como eu citei aqui, como eu falei, eu passei 5 anos, né? Sim. Fugindo da direção de Deus. Sim. E aceite o seu chamado, né? Aquilo que você sabe que Deus criou você para aquilo, aceite o seu chamado. E aquilo que se você está vivendo sem direção, sem saber por que você existe, procure o propósito da sua existência, que eu tenho certeza que Deus não te criou por acaso. Deus te criou com propósito. Pastor, tem algum sonho, algum objetivo que queira realizar, que ainda não foi realizado? Ganhar o máximo de pessoas para Cristo Jesus. Não ganhar as pessoas para a religião. Sim. Eu acho que, às vezes, tem um abismo muito grande entre religião, religiosidade e Cristo de fato. Né? Levar o número máximo de pessoas a Cristo, a Jesus Cristo. Ah, que
Bacana. Pô, estamos chegando ao finalzinho do nosso bate-papo. Daria pra gente ficar conversando aqui, porque o pastor tem muito conteúdo, muita experiência de vida para contar pra gente. Mas a gente vai ficando por aqui, mas, pastor, como é que faz para encontrar o pastor nas redes sociais? Pastor PR. Antônio Maia. Sim. Né? Aí você vai nos encontrar ali no Instagram, no Facebook também. Igual eu encontrei, viu, gente? Eu não conhecia o pastor Antônio Maia. Tava ali no Instagram, nas redes sociais, vi o trabalho dele lá no Instagram e falei, vou chamar o pastor para bater um papo. Eu falei, o não eu já tenho, vou tentar o sim. E deu certo ele estar aqui hoje com a gente. E a gente agradece muito pela presença aqui, em nome de toda a direção do Grupo Plataforma. Foi muito bacana, né? Então, redes sociais, repete pra gente de novo. PR. Antônio Maia no Sim. Instagram e também no Facebook. E os cultos, as reuniões, para o pessoal fazer uma visita, conhecer endereço. Fique à vontade, pastor. Venha conhecer a Família Promessa, não é? Que fica localizada ali, a nossa igreja, na Avenida Juraci Magalhães, 1960, próximo do Hotel Ibis, todas as quartas-feiras, às 19h30 e os domingos, às 18h31. E se você for lá, eu vou te explicar. 18h31. Descobriu Por que 18h31? Ah, bacana. Pastor, a gente começou o nosso bate-papo aqui, né, com uma mensagem bonita. E eu gostaria que o senhor finalizasse também com uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, estão em casa, passando por algum problema, por alguma dificuldade, que o senhor possa encontrar essas pessoas aí. Fique à vontade. Sua câmera é essa aqui. Todo problema é um problema de conhecimento. A partir do momento que você descobre a forma de resolver o seu problema, ele deixa de ser pesado, ele deixa de ser problema. Não te falta nada, só te falta conhecimento. E muitas vezes nós não conseguimos adquirir esse conhecimento específico para viver um novo tempo e precisamos de ajuda. Então procure ajuda, procure um pastor, procure uma igreja, procure pessoas inteligentes, não é, para resolver o seu problema. O seu problema tem solução, os problemas têm solução. Então procure Jesus, procure a igreja e eu tenho certeza que a sua vida será melhor. Como a minha vida, é uma experiência pessoal, né, é excelente, para a glória de Deus. Amém, pastor. Muito obrigado pela presença, pastor. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, né? Será um prazer retornar aqui. Como eu falei com o senhor, né, eu sou um voraz consumidor de podcast, então participar de um podcast para mim é uma experiência maravilhosa. Te agradeço mais uma vez por essa oportunidade. Bacana. A gente que agradece, pastor. Muito obrigado. Gente, a gente vai ficando por aqui. Esse episódio vai ficar no YouTube para você assistir quantas vezes quiser, compartilhar. Aproveita, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dê aquele like bacana pra gente e siga a gente também no Instagram. Plataforma Notícias. Passa para todo mundo esse podcast aí do pastor Antônio Maia, que foi muito edificante hoje, foi muito bacana recebê-lo aqui no nosso podcast e com certeza vai fazer muitas pessoas felizes também através das palavras que ele trouxe hoje pra gente. Muito obrigado e até amanhã.